Olá, pecadores, pecadores, CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único aprisco, o único rebanho é lá, não tem outro. O resto é lorota, tagarelice. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões, mas só aqui você tem os pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos, deliciosos, feitos com puro trigo, bem tostado, com a pura flor de farinha, untados com azeite. Aqui o canal que mana leite e mel. Ó, você viu? Sentaram, não, tem informações aqui do cabra lá do Capim, o Rafaeco lá do Capim. Ou sentaram, não tem informação se ele perdeu o ministério de uma vez por todas, ou se foi sentado, mas uma das duas, teve reunião ontem e ele, tchau. Também, lá na cidade, sabe Itapetininga? Itapetininga? Não, mas antes eu vou falar uma coisa aqui para você. Nas pregações agora da congregação, acabou a profetada. Não tem mais negócio de profecia, não. No tempo da prosperidade, no tempo que a congregação teve o auge, estava em ascensão, e depois teve o auge, quando o CCBista era o quê? Quando o CCBista estava prosperando, estava indo tudo bem na vida dele, então era benção de Deus. Era. Na ascensão e no auge lá em cima, no voo de cruzeiro, que nem eu falei aqui. Esse voo de cruzeiro da CCB, da congregação, ele durou mais ou menos uns 35 anos. Para uns foi até mais de 40. Mas para muita gente foi 30, 35, 20, variável, sabe? Esse voo de cruzeiro. Então, nesse tempo, era benção de Deus, as pregação. E aí, proliferou os profetão, os cooperadores profetas. Esse cabra o Rafaeco lá que perdeu, ele era profetão também. Tem um áudio dele aqui de palavra, é profetão. Então, nesse tempo, proliferou, surgiu que nem Eva Peçonhenta, os profetas. Aqueles evangelistas também profetão, cara que ia fazer visita, chegava lá, dava 50 profetadas, porque a visita é o seguinte: chegava 3, 4, um carro com 4, 5, ou 2 carros com 4, 8. Chegava numa casa, uns comes e bebe, aí depois ia orar a Deus. E aí, meia hora, 1 hora de oração, cada um queria orar um pouquinho. E nessa oração, tinha profetada. Quando acabava a oração, e aí todo mundo ficava na comunhão, e todo mundo Deus mostrava uma coisa para todo mundo. Aqueles 8 que estavam ali, das visitas, todo mundo queria dar uma profetada. Claro, estava na ascensão, estava no auge. Então todo mundo queria ser profeta. E aí dava uma profetada. Porque sabia que depois o CCBista ia no médico, tomava um remédio, curava ou melhorava, e aí atribuía isso ao profetão. Depois ligava para o profetão: irmão, pode agradecer a Deus, o Senhor fez uma obra aqui comigo. Nada, no dia a dia lá ele se mexeu e conseguiu. E aí o profetão queria ficar com o nome. Era assim, as visitas eram assim, dos profetão era assim, nas casas. Depois da oração, Deus me mostrou aqui uma coisa, Deus me mostrou uma parte, irmão, tem uma parte aqui para falar, aí irmão, tem uma parte aqui para falar, aí irmão, Deus vai multiplicar, meu Deus, sabe? Era assim. Isso no tempo bom. Então, é claro que ninguém ia nadar contra a maré, né? Por exemplo, jogar contra aquela profecia, dizer: não, irmão, conserte seus caminhos, vem aí uma tempestade, vem aí um tempo ruim, vem aí um castigo. Ninguém é doido de falar isso, né? Agora, no caos, o que é que eles estão pregando? Irmão, você está passando isso aí? O Senhor te escolheu, irmão, para passar isso aí, para sofrer pelas coisas de Deus. Irmão, suporta aí, é um processo, sabe? Agora, o caos é vontade de Deus. No auge, na ascensão, era a preparação de Deus.
agora no caos, faz parte do plano de Deus, sabe? É assim que está as pregações na congregação, tudo assim. Agora é paz, agora estão precisando de paz. Agora, voltando aqui ao caso do Rafael lá, que sentaram ele, ou ele perdeu o ministério de vez, tem um nepotismo lá, que o filho do ancião, um filho de um ancião de Tatuí, eu não vou falar o nome dos cabras aqui não, sabe? Mas o filho do ancião de Tatuí, lá da cidade, da região desse Rafael aí, ele foi levantado para cooperador de jovens e menores na Vila Jurema. Mais um nepotismo na congregação. Mas você sabe por que nepotismo na congregação? Na congregação tem o nepotismo, tem os cargos de palavra, que é o ministério de palavra, que é nepotismo. Você sabe por quê? E tem cargo na congregação que é cargo de confiança. O que eu te conto aqui, um cargo de confiança na congregação? Cargo de porteiro. Porteiro na congregação é cargo de confiança. Você só vai para porteiro na congregação se você for puxar saco, baba-ovo. Se você for, você não vai não, filho. Se você não... Aliás, para você subir na congregação, subir sim. Para você for escolhido para um cargo na congregação, você tem que ser baba-ovo do ministério, meu filho. Mas puxar saco mesmo. Porque se não for, você não vai não. Você tem que regir, você tem que andar, você tem que trilhar, você tem que obedecer piamente a cartilha do ministério. Senão você não vai para cargo nenhum, não. E principalmente de porteiro. Que porteiro, hoje com o Pix, nem tanto com o Pix, mas assim mesmo é. Mas nem tanto. Mas porteiro, 5 anos para trás, no tempo que o dinheiro, você pegava o dinheiro, enrolava ele e botava no bolso do paletó do porteiro. Ali, velho, porteiro era de confiança. Só ia para porteiro quem era puxar saco. É aquele cara que apoiava, colaborava, corroborava com tudo que o ministério falava e fazia. Ele era uma espécie assim da cauda do ministério. Se você criticasse o ministério na frente dele, ele te dava uns coices. E porteiro naquele tempo, que você chegava com dinheiro espécie vivo, botava no bolso dele. Porteiro era de confiança, porque ele contava o dinheiro na bucha, sabia quanto dava de coleta. O porteiro sabia, cada congregação, quanto dava na cidade. E o porteiro sabia quanto de dinheiro dava na coleta por mês na comum dele. Então, porteiro é um cargo de confiança. Para você subir para porteiro, você tem que ser baba-ovo do ministério. Sabe? Na congregação, assim, tem isso e tem o nepotismo. Mas você sabe por que o nepotismo na congregação? Sabe? Aqui, ó. Nepotismo, bem. Você já ouviu algum cara desses caras que saíram do ministério? Estão aqui no YouTube falando merda. Você já viu alguém da congregação brigar contra o nepotismo da congregação? Não, né? Sabia que tinha. Quando esses caras que estão aqui no YouTube, que esses caras que saem do ministério e chega aqui no YouTube, fica bravinho por aí, e aí uns cabras aqui do YouTube apoia eles, diz que eles têm razão com interesse de chamar ele para fazer live, que é só por causa disso. Você já viu alguém sair do ministério da congregação e brigar, e saiu brigado por causa de nepotismo? Por causa de favorecimento? Não, né? Sabia? Sabia, né? Então por que não brigou por isso? Por quê, velho? Ninguém na congregação briga, luta, combate por causa da justiça. Não, meu filho, na congregação as pessoas brigam por si só. Se elas usam você para uma causa, se precisar, mas nunca elas vão brigar por causa da justiça. Cara que fica 10 anos na congregação, 1 ano. Primeiro, se ele foi para o ministério, é porque ele já é puxa-saco do ministério.
Se ele subiu para o cargo na congregação, é porque ele é puxa-saco do ministério. Porque um cara que nem eu, impossível alguém me apresentar para porteiro na congregação, para qualquer coisa na congregação. Por quê? Porque eu sou crítico do sistema perverso. Agora, o cara que foi para o ministério, ele sabe que tem nepotismo na congregação. Você já ouviu alguém brigando por isso? Alguém disse assim: olha, irmão, o senhor vai apresentar você para cooperador de jovem. Irmão, não quero. Por quê? Por que, irmão, você não quer? Ah, mas foi vontade de Deus. Não foi não, irmão. Não quero. Porque se eu chegar lá, eu vou ser contra isso aqui. Vocês vão querer? Não, irmão. Então eu não quero, irmão, ser do ministério. Porque para mim chegar lá e ser do ministério, cooperador de jovem, cooperador, diácono e ancião, para mim chegar lá e concordar com o que vocês fazem aí, eu não quero, irmão. Eu sou contra isso aí que vocês fazem. Aqui, você pega vários casos, mas vários em tudo quanto é lugar. Filho. Tem cidades inteiras que é do ministério, é família. É filho de ancião, como esse aqui de Tatuí, que foi levantado ontem. Vai ser cooperador de jovem. E por que esse filho de ancião vai ser cooperador de jovem? Porque ele vai entrar na linha sucessória do ministério. O pai dele é ancião, ele vai para cooperador de jovem, e aqui, meu filho, ele vai, com o tempo ele vai subir para cooperador, com o tempo ele vai subir para ancião. Outros anciãos vão indicar ele, e a família desse ancião que levantou o filho vai indicar outros de outras famílias para o ministério. E aí acontece o que acontece aqui, ó, no Provérbios 11, como está escrito aqui, ó: ainda que o mal junte mão a mão, ou seja, 2, 3, 4 famílias de ministério numa cidade, eles se juntam mão a mão e dominam. Eles se articulavam. Isso foi quase um século assim. Aí, é por isso que a palavra aqui no provérbio está escrita aqui: antes que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo. Porque aqui, qual é o mal aqui? É que junta uma família que domina uma cidade, ou 2 famílias de ministério que dominam a obra em uma cidade, ou 3 ou 4, aí eles se articulam, que nem Brasília, que nem lá nos gabinetes do Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, eles se articulam, impõem, faz os cercadinhos deles e põe as porteiras. E ali só passam com autorização deles. Aqui é o mal, mão a mão, aqui no provérbio. E por que mal? Aqui. Por que a Bíblia se refere a isso como mal? Porque, ó, quando tiver uma causa, chega um cavaleiro lá numa cidade dessa e mora lá. E aí eu vou criticar. É uma causa que o ministério tem que resolver. E aí eles se juntam mão a mão e faz assim uma espécie de banimento. Banimento. Como é que eu falo aqui para você? Não, você não vai saber. Então, banimento. Ele bane você indiretamente. Ou seja, você não tem apoio de nada para aquilo que você fala. Você será perseguido indireta. Aqui é uma perseguição silenciosa, no bastidor. Por exemplo, ninguém te recebe nas casas, ninguém te convida para nada. Você é um inimigo. Você é contra a obra. Porque vai ter uma causa lá, um organista lá, um irmão músico que também pensa assim que nem você pensa, que nem eu penso. Aí vai fazer uma crítica ao ministério. Como o ministério está mão a mão unido, articulado, se eles botar você na salinha, todo mundo ali na salinha vai detonar você. Vai dizer que você é o errado, que você é o rebelde, que você está sendo usado pelo inimigo. O ministério que se articulou ali, ele vai dizer para a Irmandade que você está sendo usado pelo inimigo. Aí, meu filho, você está isolado. Aqui é que a Bíblia chama de mal. O mal que se junta com outro mal para dominar, e você for falar a verdade, a justiça, a retidão, o bom senso, o bom siso, a misericórdia,
Enfim, o que é reto perante o Senhor, você não tem vez ali. Porque todo aquele povo ali está dominado. O mal se juntou com o mal e ali você não tem vez. Você é taxado de que está sendo usado pelo inimigo. Como aqui em Êxodo, como aqui em Deuteronômio, como aqui em Atos dos Apóstolos. Por quê? A Bíblia enfatiza a importância da justiça, da imparcialidade em todas as relações e decisões, em toda a convivência entre irmãos. Ela também destaca a necessidade de tratar todos com respeito, com equidade, sem acepção. Só que quando você tem o nepotismo, família de ancião, que tem metade domina a obra, num bairro, ou metade da cidade, e lá tem outra família de ministério, que também, aí eles se juntam para você não ter vez. Qualquer voz contrária ali a eles, qualquer voz contrária ao sistema dominante ali, você é usado pelo inimigo. Entendeu? A Bíblia condena isso aqui. Ó. Êxodo, vou pegar em Deuteronômio 1, 13, 17. Deuteronômio 1, 13, 17. Que diz o seguinte, 1, 13, 17. Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentado entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Aqui a Bíblia está dizendo que você tem que tomar e botar por cabeça homens sábios e entendidos. Homens sábios e entendidos em quê? Na lei do Todo-Poderoso. Na retidão, no que é bom e reto perante os olhos do Senhor. Não é por parentesco, não é por idade, não é por origem, não é grego, não é servo, não é cita, que nem falou lá o apóstolo Paulo. Não interessa a sua origem, você está dentro da comunidade, da congregação, você foi chamado na graça, você faz parte do corpo de Cristo. Se você tiver a sabedoria e o entendimento na lei do Senhor Todo-Poderoso, você é apto para quê? Para ensinar, para corrigir, para advertir, para repreender, para admoestar. Não interessa a origem. Não é nepotismo. Então, quando o cara pratica o nepotismo, ele está jogando contra a Bíblia, meu filho. Ele está fraudando a Bíblia. Ele está corrompendo, ele está passando por cima da Escritura. Porque a Escritura diz para você tomar homens sábios e entendidos. Aqui estava dizendo nas tribos de Israel. Mas tinha um estrangeiro que se converteu ao judaísmo, às tribos de Israel, e entrou nas tribos de Israel. E essa palavra não fazia acepção de pessoas. Sabe? Era sábio e entendido. O que você tem que ser é sábio e entendido. Não filho de ancião, não parente de cooperador, não genro, primo, nora de cooperador. O que você tem que ser é sábio e entendido. Aqui, em Êxodo 18, 21, Moisés é aconselhado a escolher líderes capazes e íntegros para julgar o povo, sem considerar parentesco ou favorecimento. Ou seja, aquele é meu amigo? Não. Ele é sábio e entendido? Então, não. Ele está preparado para isso aqui? Não. Então, não. Sem parentesco. Ah, é meu filho. Ah, é meu irmão. Ah, é meu amigo. Ah, eu ando com ele me leva para cima e para baixo. Não. Ele é apto para aconselhar. Porque na congregação, meu filho, tem ancião que chegou primeiro na obra e o resto é papagaio de pirata. Só vai repetir as mesmas coisas dos mais velhos. Porque o cara não é sábio e muito menos entendido. É um porra louca, papagaio de pirata.
só sabe repetir. Então, ele não é sábio, ele não é entendido. Ele não é capaz de nada. Ele não tem senso de justiça. Ele não tem misericórdia. Ele não tem nada, pois. Ele é uma lata velha. Um latoeiro lá, que nem o grego lá. Não é sábio, não é entendido. Então, o 18:12 aqui, que falou aqui, Moisés é considerado a escolher líderes capazes. Líderes, aquele que exorta, aquele que sabe exortar, aquele que tem conhecimento bíblico, aquele que tem bom senso, sabe discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o que agrada e o que não agrada a Deus. Como Paulo dizia, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas não me deixarei levar. Então tenha discernimento. O líder é aquele que sabe discernir. Numa encruzilhada, se um irmão chegar nele e pedir um conselho, não precisa nem dizer, nem contar o que precisa. Só propõe ali um negócio para ele e o irmão discerne o que o outro está precisando. Não precisa nem estar em detalhes da necessidade do outro irmão. Só diz ali para ele, e ele que tem discernimento, ele é sábio, porque a sabedoria é excelente para dirigir. Ele é sábio e ele identifica a necessidade do irmão, não precisa saber dos detalhes, e aí ele diz, irmão, se eu fosse você, eu iria por aqui. Eu faria isso, ou não faria nada. Ou faria isso. Esse é o tipo de líder que a Bíblia fala, de guia que a Bíblia fala. Que nem o Aitófel era lá, foi com Davi assim, que Davi conversava com ele, era como se estivesse consultando a palavra de Deus. E ele aconselhava Davi, e Davi se dava bem, sabe? Um homem de Deus, como foi o sacerdote Joiada para o rei lá. Que o sacerdote Joiada foi o regente do rei. Homem sábio assim. Agora, picareta, pega o crachazinho porque é filho de ancião, ou parente de ancião, ou amiguinho daquele lá, subiu para o ministério porque tem dinheiro, é empresário, foi o próprio ancião que botou o nome dele lá para ser aprovado, chegou lá, aprovou, sabe? E aí no final todo mundo se lasca, é o que está acontecendo agora. Mas a obra, a futura igreja de Deus, vai ser assim. Então aqui, Êxodo 18:21, diz o seguinte: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus. Vê que aqui não tem, olha, vai naquela tribo lá de Dan e procura homens lá. Mas se estiver em outra tribo, não. O nepotismo é assim, não, vai na tribo de Dan, porque Dan é meu amigo, Dan não sei o quê, ele fez muito favor para mim, ele pagou uns comes e bebe, ele me convidou para cima e para baixo, vai na tribo de Dan. Não, a Bíblia diz, e tu procura homens capazes, tementes, dentro de todo o povo, das 12 tribos, sem olhar para a cabra do cara, o cara é capaz, é temente a Deus. Capaz aqui é qualificado. Qualificado, instruído, sabe guiar o povo, tem conhecimento bíblico, tem sabedoria bíblica, conhece a lei do Todo-Poderoso. É isso aqui. Tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Porque se amar o dinheiro, meu amigo, você já era, você vai se corromper, praticar uma corrupção, você vai se vender por um jantar, por um churrasco na tarde de domingo, por uma rodada de pizza à noite, no sábado à noite. Se você amar o dinheiro. Porque ali você está comendo, está bebendo e está economizando o seu dinheiro. Você vai se corromper. Você vai se corromper no falar
em deixar ali umas profetadas, em dizer que aquela casa vai ser abençoada, quando aquela casa é pecadora, não vai ser abençoada porra nenhuma. Tudo isso é corrupção, meu filho. Você vai elogiar quem não deve, você vai justificar na palavra, com a palavra, você vai abençoar. A pessoa não vai ser abençoa nenhuma, mas você vai dizer: ó irmão, você é santo, você é justo, você é gente boa, irmão, caro servo de Deus, ó irmão, irmão tem dom. Tudo isso aqui é corrupção, filho. É prevaricação. Você, porque está comendo ali a pizza, o refrigerante ou o suco, você vai deixar profetados ali que nunca vão acontecer. Você vai lamber aquele irmão lá, dizer que ele é homem de Deus, que ele é santo. Ó, irmã, estou vendo uma bola de fogo na sua cabeça. Irmã é uma mulher de Deus. Tudo mentira. Você está fazendo aquilo só para quem encheu a pança. Você ama a avareza. Ou seja, economizou do seu jantar. Que ali se tiver com a família, sabe? Tudo isso é gente que ama a avareza faz. Ama o dinheiro. Gente que quer seguidor, gente que quer visualização, gente que quer coleta, pix, oferta, tudo isso aí. Gente que ama a avareza não é de Deus, porque ele vai só falar o que o outro quer ouvir. Gente que ama a avareza é assim. Então, Moisés, não faça isso. Procure homens capazes, homens que aborreça a avareza. Aborrecer a avareza. Sabe? E põe sobre eles por maiores de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ou seja, tem chefe de 1.000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Cada um sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Quem tem menor capacidade será maioral de 10. Quem tem mais, por exemplo, que nem na parábola lá do Senhor Jesus, 30, 60 e 100. Quem é 100 vai ser maioral de 1.000. Quem é 60 vai ser maioral de 100 e assim sucessivamente. Quem é maioral de 10 e maioral de 1.000, quem tem a maioral de 1.000 tem que ser mais preparado, tem mais estrutura, porque é maioral de 1.000. Se você lidera 1.000, você tem mais problemas, porque é 1.000. Então você tem mais problema. Você comanda 1.000. Então ali dentro daqueles 1.000 vai ter uns arranca-rabo ali de um soldado contra outro soldado, por acaso querendo disputar cargo dentre esses 1.000, puxando o saco do maioral de 1.000 para querer subir na hierarquia, para ter mais vantagem, essas coisas todas, sabe? Mas todos eles, sejam de 10, sejam maioral de 10, sejam maioral de 1.000, todos eles têm que ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza, ou seja, a grana, o dinheiro. Entendeu? Tanto o de 10 como o de 1.000. Isso, para maioral, e se não for maioral de 10 e maioral de 1.000? Não, todo mundo tem que ser assim. Entendeu? O cabra, o nepotismo, é justamente contra isso. Porque o nepotismo pega o cara que tem só capacidade de 10, põe para 1.000, porque ele é filho do cabra que é maioral de 1.000. Ele sobe para maioral de 1.000 só porque é filho do maioral de 1.000. Aí ele é maioral de 10. Ou se não é maioral porra nenhuma, mas como o pai dele é maioral de 1.000, sentou no banco primeiro, aí ele é puxado para cima, sem qualificação nenhuma. Então, o nepotismo, ele pisa tudo isso. Ele tem nojo disso, da capacidade, do valor. Aqui, homens de tementes a Deus, homens capazes, homens de verdade, que aborreçam a avareza, são homens de valor. Homens que têm
autoridade, tem moral, tem santidade, tem conteúdo, tem rumo, tem norte, tem Deus na vida dele. Homens de valor. Então, para você ser amado de Deus, você tem que ser de valor. Os picareta que põe nepotismo e tem nojo disso aqui, no tempo determinado, pau no rabo deles que chegou. Sabe? Então, cidades que tem 4, 5 anciãos dominantes, cada um faz sua panelinha. E aí sai levantando filho, sai levantando genro, levanta nora, levanta neto, irmão, parente para o ministério. Aí o outro lá, ancião, também faz o mesmo, ou faz o nepotismo cruzado. Uma família levanta, indica da outra família para levantar para o ministério. E aí vice-versa, é o nepotismo cruzado. No tempo determinado, por isso que estão aí pedindo paz, pregando para o povo aí que, irmão, se você está no caos, nessa situação difícil, é plano de Deus, é vontade de Deus. É nada, é pecado, meu filho. É transgressão na veia. E os transgressores não terão, sabe? Aqui, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos são criticados por favorecer os judeus de língua grega, levando a uma solução para garantir. Os apóstolos aqui, ó. Os apóstolos aqui, ó. Os apóstolos, os apóstolos. Os apóstolos aqui, ó. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Os gregos, os cristãos, aqueles que foram convertidos a Cristo, que moravam na Grécia. Por isso que está aqui murmuração dos gregos. Mas era aqueles crentes que tinham sido chamados na Grécia. Eles eram judeus que estavam morando na Grécia. Eles foram convertidos lá na Grécia. Então aqui fala gregos. Contra os hebreus, ou seja, aqueles... Não, aqui é os gregos que tinham sido convertidos. Sabe? Contra os hebreus, aquele de nascença. Esses gregos aqui é os gentios. Contra aqueles hebreus de nascença. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então aqueles gregos que tinham sido convertidos ali, eles reclamaram porque os gregos originais, ou seja, esses gregos aqui que murmuravam, eram aqueles que não tinham nascido no lar cristão. E os hebreus se achavam os queridinhos do papai. Não sabiam lá do profeta Isaías, não entendiam, sei lá o quê. Aí eles continuavam querendo ser os filhinhos, os nascidos na graça. Eu sou nascido na graça. E você aí que é grego, for chamado agora, você não tem vez aqui com nós não. Aí os gregos falaram, não, você não lê lá o profeta Isaías, não interessa. Se você é nascido na graça, nós aqui não somos, não interessa não. Aí os gregos aqui desceram o cacete nos nascidos na graça. E aí os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. E aí, empinaram o queixo, e aí, sabe? Ou seja, os nascidos lá cristãos deixaram para lá, levanta-se aí, vamos nós com a palavra. O ministério segue essa ideia aqui, sabe? Então, por isso que os filhos de ancião vão para o ministério. Para entrar na linha sucessória, põe de cooperador de jovem. O povo não percebe que o povo é gado, não tem senso, não tem raciocínio. Aí, cooperador de jovem. Só que o cooperador de jovem entra na linha sucessória para ancião. Aí o pai que indicou ele morre. Aí ele vai ser ancião. Porque todo mundo que entra na hierarquia, sabe? É uma hierarquia hereditária. Por isso que só vai para o Ministério da Palavra quem é. Ou você tem dinheiro, ou você é parente de gente de ancião, seu avô, seu pai, sua mãe, sabe? Ou baba ovo. Porque aí você baba ovo do ministério, você vai e entra no ministério, mas você não vai contraditar o ministério. Vai ter uma causa lá, vão chamar um irmão lá, que não é nascido no lar cristão, um órfão, uma viúva, que não tem ninguém para defender ele,
Todo mundo ali na salinha fica pianinho e deixando o lobo devorar. Por isso que eu não defendo o cara do ministério, porque ele estava nesse sistema. Como o sistema engoliu ele, aí ele pousa de bravinho, mas lá ele entrou também e viu lá o lobo devorando o que não é nascido no lar cristão. Ele falou alguma coisa? Não, ele não falou nada, meu filho, porque não era com ele. Então não tem inocente na congregação, sabe? E quem tem uma ideia de justiça, do que é certo e do que é errado, também é covarde, não fala nada. Vê e não fala nada, porque não é com ele. Ele só vai chiar se pisar no pé dele. Mas é com o outro lá, ele está em paz. Então os gregos aqui reclamaram, aí os hebreus natos, os nascidos lá cristãos, deixa o negócio lá, deixa eles se virar aí, levanta aí. Fizeram pouco caso também, sabe? O ministério tem esse viés aqui. Aí escolheram, pois, irmãos dentre vós, sabe? Escolheram uma espécie assim que... Não vou entrar nesse assunto aqui não. Tá? Esse assunto aqui é muito profundo e você não está preparado para essa conversa. Então, meu filho, então é por isso que ninguém na congregação briga. O cara sai do ministério na congregação, ele não conta a verdade. Não, ele fica botando a culpa. Não, ele tenta botar a culpa em quem ficou, mas ele não cita ninguém, porque ele tem rabo preso. Sabe? Ele não cita ninguém, ele só entra na parte doutrinal, certas questõezinhas lá e não muitas. Depois fica dizendo, eu saí da congregação, eu deixei muitos amigos lá, tem muito irmão do ministério boa, tá, mas não cita ninguém. Não tem nada, tudo mentira ali, porque ele não conta o fato que aconteceu com ele de verdade. O cara que foi porteiro, o cara que foi organista, muita gente que sai da congregação, mas ninguém na congregação briga por uma causa justa, por uma causa real, de valor. Não, meu filho, só brigou porque pisaram no pé dele. Ancião que saiu da congregação, viu? Nepotismo na congregação é um século, meu filho. Em todo lugar, toda cidade que você vai, tem lá nepotismo. Ancião brigou por causa disso? Não. Saiu brigando por causa disso? Não, velho. Não saiu brigando por causa disso. Ele viu lá. E muitas das vezes, por quê? Porque ele também via que se um dia precisasse levantar um filho dele, ele ia fazer a mesma coisa. Porque ele viu o sistema lá assim, nepoticamente. Aí ele viu aquilo lá, ele criticou, não, porque um dia também ele ia usar aquele sistema, sabe? Ele um dia também ele podia usar, mas não brigou por causa disso. Agora você fala assim, mas por que o nepotismo? Por que o nepotismo? Porque o nepotismo, velho, ele quer manter as regalias do altar. Então aí ele quer botar, ele sabe que é bom as regalias do altar, ele come e se favorece às custas do altar, e aí ele quer botar o filho dele. Ele viaja na obra, ele administra o dinheiro, a congregação, sabe, administra. Ele sabe o quanto é bom administrar o templo, ele sabe das regalias que é administrar o templo, ele quer botar o filho dele na sucessão para ter essas vantagens. Ele viaja exterior, viaja dentro da cidade, restaurante, viaja interestaduais, vai de um estado para outro. Tem lá o dinheiro das coletas que se destinam. Ele sabe o quanto é bom administrar o templo. E aí eles se brindam com aquilo. E aí, para manter, para proteger as mordomias, as regalias, aí ele põe os parentes, os filhos, os amigos. Gente, se não for da família, se for um empresário, mas o empresário também já tem suas vantagens, sempre, né, tem dinheiro. Mas aí é gente que vai compactuar, gente que compactua com a mesma ideia dele, de centralizar o poder, centralizar o controle, manter sob controle as regalias que eles tanto amam, sabe?
Transforma. Aí, vantagem econômica, indiretamente, sabe, do prestígio que é ser ancião. E aí ele quer passar tudo pro filho, manter o filho na hierarquia. É como um reino, rapaz. Um rei, quem vai subir ao trono de um rei? É o filho do rei, que comanda tudo, que tem a mesa farta, que o diácono sempre sente, sabe, quer administrar o templo, meu filho. É ele quem comanda a coleta para arrecadar, para comprar um terreno para fazer um templo. É ele quem administra a coleta, quem põe a coleta para construir o templo. É ele que administra a coleta, sabe administrar? Para manter o templo. Muitos templos têm cozinha. Então é ele que administra tudo isso. Diz onde vai comprar, diz que vai construir, e para manter o templo, e manutenção do templo. E é ele, filho, aí ele sabe quanto é bom administrar o templo. Ah, o Senhor fez saber, ah, o Senhor me mostrou, ah, eu senti, ah, o Senhor está me mostrando uma coisa aqui, aí passa em reunião, aprova. Ele sabe o quanto isso é bom. E aí o filho, aí o neto, entendeu? E aí, gente que vai para o ministério tem que jogar nessa mesma cartilha, se brindar. Chega lá, você conhece o sistema, e aí se junta ao sistema e tem que girar naquele mesmo sistema. E aí, o nepotismo cruzado. Porque o nepotismo tem o intuito de quem pratica, sabe, favorecer parentes, pessoas próximas com cargos, benefícios ou prestígio, independentemente de mérito ou competência. Esse é o objetivo. E controle o nepotismo tem o objetivo o quê? De controlar. E aí arrecada dinheiro, domina, controla tudo, controla o que se diz e o que não se diz. Como vai a intenção é só dizer o que é bom para a Irmandade. Se é alguma coisa que deu errado, não vai dizer. Mordomias financiadas pelas coletas, sabe? Turismo pago, em nome da missão da obra, o cara faz turismo pago. O cara sai daqui, do Brasil, para atender um culto nos Estados Unidos. Passa lá um final de semana, vai na quinta ou na sexta, volta na segunda-feira, em nome de missão da obra. Turismo pago, o cara vai atender um culto lá em Israel. Sabe? Turismo disfarçado de viagens missionárias, que são na prática turismo pago. E aí, ele vai puxar o filho para dentro. E ali ele vai articular com outros das regionais. E aí, numa viagem dessa de viagem missionária, ele leva o filho. Vai botar homem sábio, homem de verdade, vê um negócio desse aqui, vai descer o cacete. Quem está lá no ministério falou contra? Não falou, meu filho, porque estava jogando o mesmo joguinho. Como perdeu, e aí sai falando merda, mas não é não. Pegou a visão aqui? Até mais, né?